Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais um momento de reflexões. E hoje eu quero ler em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. E eu quero falar sobre fé, uma fé quando não se há resposta. Um assunto de suma importância para o nosso conhecimento, nosso crescimento espiritual, visto que, infelizmente, constantemente somos tentados a desanimarmos no que diz respeito à perseverança na oração, em função de não recebermos muitas das vezes de imediato a resposta do nosso clamor. Mas nesse texto nós vamos aprender lições extraordinárias que nos fará entender de como nos posicionarmos quando nós não temos uma resposta de imediato. Diz-nos assim a palavra de Deus: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Que texto extraordinário, que texto maravilhoso, que exemplo de posicionamento deixado por esta mulher, uma mulher anônima, uma mulher que a Bíblia não fala o seu nome, e mais, ela não fazia parte da nação de Israel. Era uma mulher cananeia, ou seja, era uma mulher cirofenícia, era uma mulher que nem estava nos projetos das bênçãos vindas pelo Senhor Jesus. Porque nós entendemos que a própria palavra de Deus diz que Jesus, ele veio para os seus, ele veio para o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que os seus não o receberam, e todos aqueles que o receberam foram dados a eles o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É bom nós frisarmos aqui que a rejeição de Israel, ela não foi uma rejeição permanente, ela foi uma rejeição parcial, porque Deus tinha um propósito, através desta rejeição, de abrir a porta da graça, a porta da salvação para todas as nações, para todos aqueles que desejassem, através do conhecimento da palavra de Deus, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, tendo a convicção pela sua palavra que Ele é o caminho,
a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vemos aqui. Esta mulher cananeia, ela se aproximando do Senhor Jesus. Ela o conhecia. Ela sabia daquilo que ele podia fazer em meio ao seu desespero, em meio à luta que ela estava enfrentando. Se não, perceba, versículo 22. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Nós entendemos que não precisamos nem explicar muito sobre essa questão de que aquela mulher tinha a sua filha sofrendo por possessões demoníacas, por espíritos malignos, pois infelizmente em pleno século XXI, nas redes sociais, nós estamos cansados de ver quantas pessoas, que muitas das vezes existem registros que estão possuídas de espíritos malignos, quantas pessoas estão possuídas de demônios e sofrendo nas garras do adversário. Porém, é importante nós frisarmos aqui que o único meio de uma pessoa ser liberta de possessões demoníacas é ela entregando a sua vida, ou seja, dando ouvidos à pessoa do querido Senhor Espírito Santo, através do conhecimento das Sagradas Escrituras. Pois a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo do Senhor que convence o homem de todo o pecado, da justiça e do juízo. Segundo, é o Espírito Santo através do conhecimento da palavra que tem poder de libertar, de adornar esta casa espiritual para que ela passe a ser habitada pelo Senhor Jesus Cristo. Pois a palavra do Senhor também diz, próprio Senhor Jesus, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Como é importante nós entendermos que em meio a tantas dificuldades que o ser humano enfrenta na caminhada, mas existe um libertador, e o nome dele é Jesus Cristo, que a Bíblia diz que tem em suas mãos toda a força, todo o poder, que nele não há mudança e nem sombra de variações, mas ele continua o mesmo e ele permanece fiel. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que chama a atenção, da qual eu frisei no início, que esta fé é uma fé quando não se há resposta, é justamente o que está inserido no versículo de número 23, que em meio ao clamor, ao rogo daquela mulher, ao desespero daquela mulher, dizendo: Senhor, tem misericórdia, minha filha está miseravelmente endemoniada, o versículo 23 diz que ele não respondeu palavra nenhuma. Como é complicado quando nós estamos em meio ao desespero e nós clamamos e os dias vão se passando, às vezes até meses, e nós não recebemos uma resposta. É como eu disse no início desta mensagem, nós somos tentados a desistir de orar, a desistir de perseverar, mas é importante nós sempre lembrarmos que aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate se abre. E nós vamos ver no decorrer desse texto que este
foi o posicionamento daquela mulher. Quando a Bíblia nos fala que Jesus, seguindo o seu caminho, os discípulos olharam para trás e viram que ela vinha correndo atrás dos discípulos. Ela vinha ao encontro de Jesus, ao ponto que os seus discípulos disseram no versículo 23 ainda: despede-a, Senhor, porque ela vem gritando aí, atrás de nós. E Jesus então parou, aguardou ela se aproximar e disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas mesmo diante disso, a Bíblia diz que ela o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Como é importante nós termos um posicionamento, primeiro, de em meio às dificuldades, irmãos, não pare de adorar, não pare de glorificar, não deixe de congregar, apresente o seu corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no culto, entregue o seu problema na primeira oração que você vai fazer e tire o restante do culto para adorar a Ele, para exaltar a Ele, sabendo que mesmo não tendo resposta, mas você sabe que pela fé Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz ainda que em meio à sua adoração, ela disse: Senhor, socorre-me. E ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela ainda se humilhou. Duas coisas importantes: a adoração e, segundo, a humilhação. A Bíblia diz que aquele que se humilha, aleluia, Deus o exalta. E ela, em resposta, no versículo 27, disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E a humilhação daquela mulher foi o suficiente para que ela recebesse a resposta e o milagre dos lábios do Senhor Jesus. Jesus respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé, e seja isso feito para contigo como tu desejas. E a Bíblia diz que desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu encerro esta mensagem dizendo: não deixe de adorar, não deixe de se humilhar, não deixe de se aproximar de Deus através da fé, mesmo quando não se há resposta. Que nós possamos ter em memória aquela parábola que o Senhor Jesus ele ensinou acerca do juiz iníquo, que era um homem que não temia Deus, que não temia homens e que não temia ninguém. Mas de tanto aquela mulher viúva insistir, perseverar em dizer a ele: faça justiça com a minha causa, ele, caindo em si, disse: ainda que eu não temo a Deus e ainda que eu não temo aos homens, mas eu vou ajudar esta mulher para que ela pare, deixe de me importunar. E aí então o Senhor Jesus disse que se aquele homem, sendo mau e não temendo a Deus e nem a homens, ajudou aquela mulher por causa da perseverança, quanto mais o Senhor nosso Deus dará o Espírito Santo para aqueles que clamarem a Ele de dia e de noite, aqueles que perseverarem. Então é isso, entregue os seus cuidados na pessoa do querido Senhor Espírito Santo. Ele te dará graça, te dará força, Ele te dará a direção necessária em sua vida para que você aguarde com paciência no Senhor, porque com certeza a resposta ela chegará na sua vida.
Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.